Toda fala, cale, Oi, todo gente. dizer cala, Depois se de um dia cantando maravilhoso todo que nós mal. tivemos ontem com o Américo Sampaio, a sua contribuição sobre a questão da mobilidade urbana e a sua relação com a desigualdade social, hoje nós teremos a irmã Rosita. Ela vai falar com a gente sobre a questão dos refugiados no Brasil, do ponto de vista legal e das suas consequências para os imigrantes que aqui chegam. Além disso, nós teremos o lançamento do livro do Marcelo Barros e teremos também os círculos de cultura. Nos círculos de cultura, nós teremos a presença de muitos convidados, gente muito interessante, que faz trabalho com imigrantes e também de imigrantes que vão contar a sua maneira de ser acolhido no Brasil ou na cidade de São Paulo quando chegar. Então, o dia de hoje está repleto de atividades interessantes, muito ricas, e a gente conta com a participação de vocês. Por favor, pegue todos os seus objetos. Bolsa, mochila, caderno, cancioneiro. E muda de bloco. Tem vários blocos. Nós estamos sentados nesse, então você procura outro bloco dentro desse espaço. Por favor. Todo mundo, Lurdinha também. Vamos mudando de bloco. Busca um lugar. Quando você chegar no seu lugar, olha na direção contrária. Por favor, levante e olhe na direção contrária.
vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ver que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa tela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam nem se podem flutuar. Não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Povo feliz. É preciso combater a naturalização da desigualdade.
a desigualdade da cidade é um projeto político. A cidade não tem limites, mas se faz assim entre ricos e pobres, brancos e pretos. A dinâmica da desigualdade é fruto de um planejamento que tem por objetivo manter longe do centro as áreas nobres e estruturadas e a população mais pobre, negra e trabalhadora. As políticas públicas ajudam a manter o sistema desigual. Enquanto a classe dominante continuar governando a cidade, vamos continuar criando abismos e fronteiras entre a periferia e o centro. É preciso colocar as periferias no centro das tomadas de decisões da cidade e também no centro da ação governamental, para que podemos ver nascer uma nova sociedade justa, humana, fraterna e popular. Pelo fim das desigualdades, dos privilégios e de uma cidade para o povo sem fronteiras. Artigo 13 da Constituição Brasileira. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição, legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Que possamos fazer um silêncio para que essa palavra da Declaração Universal dos Direitos Humanos possa penetrar sobre as nossas mentes, que possa fazer refletir sobre as nossas ações. Terra é um espaço físico geográfico, hoje determinada por uma cerca, seja ela imaginária ou não. Já o território é onde as pessoas vivem, trabalham, sofrem, sonham, depositam suas ações e criam as suas relações afetivas. É bem provável que quando chegamos no Tuca, nos apropriamos de um pedaço de terra chamado banco e criamos relações de sentar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e de repente fomos arrancados dos nossos territórios. Que possamos refletir quantos e quantas pessoas não são arrancadas, retiradas dos seus territórios contra a sua vontade.
aconteceu um certo dia, hora de Ave Maria, o universo fiz gerar. No princípio o verbo fez o fogo, nem atrás tinha o jogo, mas tinha o nome e o lugar. Terra, 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 terra. E fez o Criador a natureza, fez o campo, fez floresta, fez o bicho. Fez no fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Terra, terra, terra. Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear a terra. Terra, a terra, terra. Tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome e lugar. Era terra, terra, era terra, terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Terra, pela terra. Terra, Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear a terra. Terra, a terra, terra. Mas apesar de tudo isso, latifúndio é feito um isso que precisa acabar. Romper as secas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar a terra.
Tenhamos todos um bom dia de trabalho, todos e todas. Canto 117 do Cancioneiro. Acorda, América, chegou a hora De levantar. De levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Nesses campos, nessas planícies, nesses vales e caatingas, nessas raízes entrelaçadas de etnias tão misturadas. É assim, meu povo, a nossa América Latina. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Meu irmão afro, meus latinos companheiros, nós somos vítimas da violência de um império estrangeiro. Assim, meu povo, A nossa América Latina. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. eu me pergunto, e a nós todos, até que dia nós aguentamos essa violência tão assassina? Nos tomam terras, matam os índios, nos deixam restos Da nossa América Latina. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Acorda, América, chegou a hora de levantar. O sangue dos mártires fez a semente se espalhar. Agora vai. Bom dia a todas e a todos. Eu sou daqui, eu vim de lá. Eu sou o André, vim para somar.
Então, a gente agradece vocês que estão de pé, que acordaram junto com a América, né? Para fazer essa América levantar, se transformar. Agradecemos todos os participantes virtuais que acompanham a gente pelas redes, né? Pelo nosso Facebook. Se você ainda não deu uma olhadinha no Facebook, dá uma olhadinha lá, marca aquelas pessoas queridas, aquelas lideranças que você conhece, né? Para acompanhar também esse tema. Por uma sociedade acolhedora, são todos migrantes. Então, que você também possa participar desse mutirão, que é a nossa comunicação. A equipe toda está de pé aí, produzindo bom conteúdo nesse mundo de disputa ideológica também. E hoje nós vamos ter aí o aprofundamento de nosso conteúdo. Se vocês pegarem o livro do curso de verão, que vocês já estão cansados de ver, tem gente que já está fazendo a terceira revisão, a terceira marcação, né? Pega o livro do curso de verão e vamos lá, vamos dar uma olhadinha no texto da assessora de hoje, da Rosita Milese, a irmã Rosita, tá? Então está na página 57 do nosso livro, o tema que ela vai tratar: migrantes e refugiados, acolhimento, proteção e integração na legislação brasileira. Vejam, a parte da lei é chata? Mais ou menos, porque a lei é importante, né? A lei é importante como instrumento até de defesa de direitos, para falar, peraí, daqui em diante não pode ultrapassar. Ou, peraí, vamos mudar essa lei aí porque está excluindo muita gente. Então, nós vamos ter um olhar, um panorama sobre a normativa, que muitas vezes fala como o Estado, como a nação se organiza sobre determinado assunto, né? Eu costumo falar, se quer conhecer um país, você lê a Constituição dele, né? Vai dar algumas diretrizes ali de como se organiza politicamente e socialmente o país. E nós vamos dar uma olhada agora com a irmã Rosita, com a experiência dela. O currículo dela é grande, está lá no rodapé, né? Hoje ela é diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, ela é irmã da Congregação das Escalabrianas, ela é advogada, então vai falar com propriedade desse universo, tem mais de 30 anos de experiência, então ela está participando também, ela participa dos espaços de poder que tratam sobre essa política de imigração e refugiados, ela participa lá como observadora do Conselho Nacional de Imigração e do Conselho Nacional para Refugiados, dois órgãos nacionais importantes que debatem tanto sobre o avanço da legislação, sobre quanto a aplicação, os problemas, desafios na aplicação da legislação, ou na melhoria da própria legislação, tá? Então tem um texto importante para nós, e além do texto tem a experiência dela, tem aí, e nossa, né, para construirmos esse conteúdo. Lembrando que a gente é ser histórico, né? Então a gente pensa um pouco, reflete de forma consciente o passado e a gente lança os nossos sonhos para o futuro. E pensando em passado, vocês devem ter aí também, com certeza, o programa do curso. Vocês têm o programa do curso aí? Olha, eu peguei o do Jorge emprestado. Esse aqui é o programa, viu? Eu dobrei ele no meio, tá vendo? Aí eu abri ele. Quando eu abri, o que eu vi? Que quem está aqui no meio é justamente a assessoria do dia 13 no Tuca, irmã Rosita. Nós estamos já do meio para o fim do curso de verão. Reparou? Olha só, que é o começo, daqui do meio para o fim. Olha só o que nós já vimos até agora. Vamos lá. Igual o curso de verão, o livro, tem a parte lá que a gente viu sociopolítica, né? Então a gente viu com o Alfredinho, tá lá. Vimos também os pilares do curso de verão, para fazer sentido estar aqui, né? Fazer sentido a vida, fazer sentido o curso de verão. Como funciona, qual é o ideário, né? Qual é a mística, quais são os sonhos, enfim, o que está por trás dessa gostosura que é o curso de verão. Depois tem o Alfredinho 2 dias, ontem o Américo Sampaio, falando sobre a questão da desigualdade territorial e social, que não se aplica somente à cidade de São Paulo, né, mas de um modo geral ao mundo, né, ao mundo, inclusive pensando nos países também, há desigualdades socioterritoriais aí colocadas, né, na ordem mundial. E hoje nós temos aí imigrantes e refugiados, acolhimento, proteção e integração na legislação brasileira, né, com a irmã Rosita Milese. Então, está aí agora do meio para o fim, bem? Então, nós estamos aí carregados, estamos carregando nossa vida de energia, de razão e emoção no curso de verão. No melhor curso de verão de 2019. Não esqueça disso. Esse aqui é o melhor curso de verão de 2019. Então, você está fazendo história. Você vai poder falar que você participou do melhor curso de verão de 2019. Qual é o tema? Ó, vamos falar todo mundo junto para o pessoal, os participantes que estão em casa, sentirem vontade do ano que vem estar aqui no curso de verão.
ok? Porque é legal ver, é bacana ver pela internet, é muito bom. Mas nada melhor do que estar aqui também, né? Nas emoções, tudo bem? Mas vamos lá. Então vamos fazer o pessoal ter gosto para estar aqui, né? E negociar os compromissos do dia a dia para as férias, o trabalho, a família, para estar aqui também, traz todo mundo, para estar aqui conosco ano que vem. Qual o tema do curso de verão esse ano? É Por uma... Agora com vocês, ela, a única irmã Rosita! Não, tá devagar, gente. Vocês já foram melhores já. Vocês já foram melhores na animação. Vamos lá? Com vocês, ela, a única irmã Rosita! Muito bem-vinda, irmã Rosita. Somos todos seus e suas. Bom dia. Fico emocionada. Não me surpreende que eu me sinta emocionada, porque eu vi que ele tremia ao me servir a água. Ou seja, vejo que a emoção vem também de parte desta gentil acolhida que eu tive neste momento. Agradeço muito a vocês por essa acolhida e quero dizer a vocês assim, que eu estou aqui muito mais com a minha experiência, com o meu trabalho de vida, do que necessariamente com a intenção de passar leis e leis para vocês. Por outro lado, vou fazer menção, sim, a legislações, enfim, ao que me foi atribuído como tema deste encontro. Eu gostaria de, antes de começar propriamente a fala, ter uma ideia de quem está presente. Um público grande, como eu vejo, diversificado. Tenho as informações gerais de quem é o público, de onde vem, etc. Mas eu gostaria de saber algo um pouco específico. Por exemplo, levantar a mão quantos imigrantes ou refugiados estão aqui presentes. Certo, há algumas pessoas que são justamente imigrantes, que estão em nosso país. Quantas pessoas aqui trabalham diretamente com migrantes ou refugiados? Já é um bom público. Quantos gostariam de trabalhar com migrantes e refugiados? Ótimo, o plenário todo. E quantos têm, de alguma forma, contato, proximidade, alguma convivência em suas comunidades e que nessas comunidades estejam presentes migrantes e refugiados? Praticamente a totalidade. Isso me facilita, porque a fala sobre a legislação, que é o tema proposto, não entendi a pergunta. Ah, sim, sim. Eu vou dar, então, um bom dia. Eu esqueci que, de fato, além de vocês que estão aqui presentes, além desses migrantes e refugiados que estão aqui presentes, a quem eu saúdo de modo muito particular, quero estender essa saudação também a tantas pessoas, migrantes, refugiados, brasileiros, brasileiras, que estão seguindo este curso em seus vários momentos pela internet, os internautas, que também acompanham este curso e que, de certo modo, sintonizam com as pessoas que estão aqui presentes, talvez desejando muito estar aqui, mas nem todos com essa possibilidade. E, de modo particular,
Quero saudar também, neste momento, o padre José Oscar Beoso, que... Informar-me que, não obstante a situação dele de delicada saúde, ele tem acompanhado, ou vem acompanhando, à distância, a realização deste curso. A distância, de certo modo, só física, porque afetivamente ele está muito presente, tenho certeza. E, sobretudo, ele acompanha pelas vias, enfim, que a comunicação faz chegar até ele. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Primeiro momento, mesmo antes de me preocupar com o PowerPoint, ou com o texto, eu queria situar o seguinte. Ontem, na avaliação, foi reportado que algumas pessoas manifestaram que teriam ainda dificuldade ou não teriam bem presente a diferença entre imigrante e refugiado, por exemplo. É uma questão importante da gente diferenciar. No texto que está no livro, há um capítulo, no meu texto, há um capítulo dedicado mais à migração, quando fala da lei específica, e há um capítulo, que é o número 3, eu acho que está na página 68, se não me engano, que fala de refugiados e do conceito de refugiados, só para situar, mas depois nós comentaremos sobre isto. Antes mesmo de seguir o PowerPoint, que ele é muito baseado na lei especificamente, eu queria fazer comentar alguns pontos. Um dos pontos é que o ponto de partida, a meu ver, para pensar, para tratar, para acolher, para ver o migrante, o refugiado, o apátrida, é a condição de ser humano. A condição de ser humano, ela deve ser o primeiro momento do nosso olhar. Às vezes é difícil, porque nós temos muito já a nossa estrutura mental, o nosso modo de viver, de conviver, regulado por uma série de condições ou de características, ou mesmo até de benefícios, que já estão incorporados em nós. E que, às vezes, olhamos o outro já a partir destes conceitos que nós temos. Mas para a gente conseguir acolher efetivamente e ver o migrante ou o refugiado, independentemente daquilo que a legislação lhe garante, nós temos que olhá-lo como um ser humano. Nós todos nascemos como seres humanos. Não importa em que parte do mundo, não importa em que país, não importa de qual lado de uma fronteira. E este é o ponto de partida. Às vezes é difícil, porque nós já olhamos o outro justamente por causa da nossa vida, da nossa regulação, e de tanta legislação, como assim, há um argentino, um paraguaio, um japonês, um ganês, um senegalês, um venezuelano, um haitiano. Mas antes disso, as pessoas são, acima de tudo, em primeiro lugar, seres humanos. E se nós conseguirmos efetivamente ter este conceito por primeiro, será bem mais fácil ver o outro como irmão, como irmã. Será bem mais fácil termos o conceito de família humana. E ali, a discriminação, ou o preconceito, ou o receio, ou a desconfiança, se relativizam. Porque partimos do ponto de partida de seres humanos. Depois, temos outras características. Depois de nascidos, nós passamos a ter uma certidão de nascimento de um determinado país. Com isso, vamos tendo os nossos documentos. Com isso, vamos tendo os direitos de cidadania específicos daquele país ou do outro país. Mas, fundamentalmente, partamos sempre do ponto de que
todos e todas somos e são seres humanos. Outro aspecto que eu desejo comentar é que não usamos ou fazemos um exercício muito grande para não incorporar, não utilizar o termo de ilegal. Está bastante difundido e por muito tempo veio vindo sempre assim, os migrantes ilegais e os migrantes legais. Gente, devido à falta de um documento, um ser humano não se torna uma pessoa ilegal. Vamos fazer um exercício bem simples. Se eu saio de casa dirigindo sem carteira de motorista, eu estou cometendo uma infração, não tem dúvida. Pode a polícia me pegar, pode me dar multa, pode me recolher o carro, eu tenho algumas consequências. Cometi uma infração. Mas será que o fato de estar sem a carteira de habilitação para dirigir me torna um ser humano ilegal? É muito forte essa expressão. O imigrante, ou o solicitante de refúgio, ou a pessoa que está presente no nosso país, que eventualmente não conseguiu fazer seus documentos, às vezes nem cuidou em fazer seus documentos, pode estar indocumentado no país, pode estar em situação irregular, como eu estaria quando estou dirigindo sem carteira de motorista, mas não torna esta pessoa um ilegal. Por isso, essa expressão, migrantes ilegais, ou migrante ilegal, ou entraram muitos migrantes ilegais, isso tem que ser banido do nosso vocabulário. E para isso nós também nos penitenciamos, porque às vezes incorporamos já um conceito que está em nossa cabeça e vamos repetindo. E isso não é digno no tratamento dos seres humanos. Imagina como se sente uma pessoa que, além do peso de estar, às vezes, sem documento, desejando imensamente ter seus documentos e não consegue, ainda sentir que a sociedade, o que nós o chamemos de um ilegal. Então, esse também é um conceito que nós precisamos, o quanto possível, eliminar do nosso vocabulário. E até podemos, com isso, ajudar muito a sociedade, o ambiente onde estamos, a imprensa, a ir eliminando certos termos que são muito pesados, pejorativos, discriminatórios e causam sofrimento nas pessoas, às vezes pela simples forma como nos referimos a esta população. E, sobretudo, quando usamos, como eu falei, termos que não têm um sentido verdadeiro. Porque estar sem documentos, um imigrante ou um solicitante de refúgio que eventualmente deixou passar o tempo, não renovou, uma pessoa que está no nosso país e que não está com a documentação em dia, a pessoa cometeu uma infração administrativa. Mas isto não está previsto na legislação brasileira como crime. Não é um crime. É muito importante ter isto. É uma infração administrativa, como são tantas outras que nós cometemos no nosso dia a dia. Portanto, não é justo, não é correto e nem se deve, evidentemente, tornar pesada, ser discriminatórios com essas pessoas, utilizando termos que nem mesmo a legislação ampara, porque não se trata de crime, e sim o fato de estar indocumentado ser apenas uma infração administrativa. Eu vou passar um pouco o que eu tracei no PowerPoint, mas sempre tendo presente o seguinte: não tenho qualquer pretensão de que alguém saia daqui sabendo o número de leis, sabendo o número de artigos, nada disto. Uma vez que nós temos a incumbência de tratar um pouco dessa questão legislativa, é natural, é normal que nós nos refiramos, e eu vou me referir à lei número tal, ao artigo número tal, etc. Mas, evidentemente, que o que mais se espera, principalmente
de uma população como a que está aqui presente, como todos, possivelmente, os internautas que estão nos acompanhando, não é tanto aprender ou decorar números de leis ou artigos de leis, mas sim apreender o que desta legislação decorre, o que esta legislação prevê que pode ser útil ou que deveria ser bem implementada no país. E, nesse sentido, eu já entro na ideia de que vocês possivelmente já ouviram falar muito que o Brasil tem uma boa legislação sobre migrações, que a legislação brasileira é muito boa, porque é uma lei que nós temos recentemente aprovada. Ali eu retomo um pouco, nesses primeiros PowerPoints, a questão de por que o Brasil celebrou tanto, por que nós celebramos tanto a nova lei de migrações que foi aprovada, que entrou em vigor, aprovada em maio de 2017, entrou em vigor dia 21 de novembro de 2017. Porque nós convivíamos no Brasil durante um longo período, desde 1980, com uma lei que foi feita em pleno período militar, quando toda a ótica estava voltada para a segurança nacional, para a desconfiança do estrangeiro, para a rejeição ao estrangeiro, como ela era chamada. Estrangeiro é outra palavra que a nova legislação elimina. Depois vamos comentar um pouquinho. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a legislação anterior se chamava justamente Estatuto do Estrangeiro. Ou seja, ele não é nosso, ela não é nossa. São estrangeiros que sigam esta legislação, que era dura, que era muito voltada para a segurança nacional. E esta legislação vigorou no Brasil por muito tempo. Foi aprovada em 1980, a anterior, que já foi revogada agora, e só foi mudada, substituída, revogada aquela, e substituída pela nova em 2017. E é tão real que aquela legislação era ruim, que já em 1991, o Poder Executivo brasileiro encaminhou para o Congresso uma proposta de alteração daquela lei. Vejam bem, ela era de 80, em 91 já havia uma proposta para ser mudada. Mas essa proposta não vingou. O Congresso passou 10 anos discutindo, eu sou desde aquela época, viu, gente? Eu tenho um pouco de tempinho trabalhando nesta área, mas vivendo, sobretudo, né? A minha vida é meio longa, já tenho 54 anos de irmã. E olha que eu não nasci no convento, não. Pode acrescentar ali mais uns 19 anos, aí vocês vão saber quando eu nasci. Mas, só para dizer que em 1991 já havia uma proposta de mudança. Isso foi levando, e somente em 2017 é que conseguimos uma nova lei de migrações, que é agora a lei, que é um número que podem saber e devem saber, mesmo que não vão decorar, e também não é objetivo decorar. Em que a lei, pode passar isso aqui, porque é um pouco exatamente essa questão histórica que eu recordo ali, depois o PowerPoint está disponível, e quem quiser poderá ver essa sequência de projetos de lei. Em 91, foi o projeto 1813 de 91, depois, mais adiante, foi feito um outro projeto de lei, encaminhado ao Congresso pelo presidente Lula, depois ficou também tramitando e não se aprovou tão rápido. Depois foi o projeto de lei do senador Aloysio Nunes, que, no fim, acabou somando um pouco esse conteúdo mais recente, dos anos esse do Aloysio Nunes de 2013, e, no fim, se aprovou a nova lei de migrações, que aqui está a última linha. Entrou em vigor a nova lei de migrações no dia 21 de novembro de 2017, e a lei é o número 13.445 de 2017. Pode seguir. Esta lei, realmente, sobretudo, diante da lei tão antiga, tão restritiva que tínhamos anteriormente, ela, de fato, foi celebrada e é celebrada
como um grande avanço, um novo marco na legislação migratória brasileira. Por quê? Porque tem outra ótica. Ela incorpora muito os conceitos que já estão em nossa Constituição, de 88, que são conceitos muito avançados, muitas vezes não cumpridos, não aplicados, não evoluídos, etc., mas são avançados, e a lei incorpora muitos princípios dessa natureza. Então, aqui eu venho fazendo, na sequência do PowerPoint, fazemos várias referências a termos, a expressões, ao conteúdo que esta nova lei de migrações realmente traz, que é a Lei 13.445, de 2017. E alguns pontos são importantes, apenas para situar, porque são muitos. Por exemplo, a lei, ela dá um teor bastante humanitário. Ela prevê vários tipos de possibilidades de vistos e de acolhida que a lei anterior não contemplava de forma nenhuma. Por exemplo, a questão da acolhida humanitária está consagrada agora na legislação. E um aspecto que eu gosto de comentar à medida que vou falando da legislação é o seguinte: não, ouvi falar de que a lei é boa, mas como é que pode se entender se as pessoas se queixam, se as pessoas sofrem, se as pessoas não conseguem, se as pessoas estão indocumentadas, e para se documentar é difícil? Por quê? Muito mais, ou melhor, mais não, mas na mesma proporção de importância de uma lei, o país precisa de mecanismos que garantam o acesso àquilo que a legislação garante. Se nós temos mecanismos restritivos depois, a lei em si não vai ter muita aplicabilidade. Não se alcança aquela situação que a lei garante. E, às vezes, eu dou um exemplo bem simples, até saindo da lei de imigrações. Um imigrante, um refugiado, pode trabalhar regularmente no país. Não há proibição nesse sentido. Então, vou dizer, que ótimo, então é muito bom. Porém, na hora que ele vai fazer o teste para ser admitido a um emprego, ele precisa ter um domínio do idioma, senão ele não consegue. Se não há oportunidades de aprendizagem do idioma para o imigrante, para o refugiado, ele sempre vai ficar aquém de um brasileiro ou de uma brasileira que está se candidatando para aquela mesma vaga. Se a empresa pedir experiência anterior para esse imigrante ou refugiado, ele vai ficar aquém do brasileiro ou brasileira que eventualmente já trabalhou em outra empresa e que tem como apresentar a prova de que já trabalhou na área. O imigrante ou refugiado é novo no país, não tem a experiência. Então, eu estou dando isso como exemplo de que a legislação, muitas vezes, garante, sim, muitos direitos, muitas possibilidades, mas muito mais importante, na mesma proporção de importância, estão os mecanismos de acesso. E ali vem a questão das políticas públicas. Se nós não tivermos políticas públicas que possibilitem ao imigrante e ao refugiado de se inteirarem da realidade, de aprenderem o português, de terem acesso a alguma preparação profissional, de conseguir que nas empresas, nos testes de seleção de trabalho, por exemplo, já que estou falando nisso, se continuar com essas exigências que acabam indiretamente quase que discriminando o migrante ou o refugiado, ele acaba não tendo acesso àquele direito que a lei assegura. Só quis dar um exemplo de que a legislação é importante, a legislação é boa, a legislação é avançada, a lei que o Brasil tem agora é avançada, é muito boa, mas depois da lei vem o decreto de regulamentação, que começa a limitar uma série de aspectos. Depois vem a portaria dos ministérios que regulam uma determinada matéria. Aí começa a exigir mais documentos. Aí depois vem uma instrução normativa do órgão que trata do tema. E passa a exigir mais. Então, só para entenderem que,
quando dizemos que a legislação é avançada, é boa, como é a legislação de refugiados também, que é uma outra lei, são dois instrumentos legais próprios, um é para migrações e outro é para refugiados, mas depois o acesso a esses direitos, muitas vezes, pode se encontrar em dificuldades devido à falta de mecanismos de acesso. E ali vem o nosso papel como sociedade. Por isso que não sempre a questão de aplicar a lei é uma questão que só advogado, que só órgãos específicos é que vão defender em favor do migrante e do refugiado. Não. O conhecimento desses direitos, os mecanismos de acesso dependem de nós, agentes sociais. De nós que estamos lá na convivência com essas pessoas e que precisamos ver, estar atentos e abertos para o que nós podemos fazer. Como nós, lá na nossa comunidade, na nossa convivência, podemos contribuir para que essas pessoas, de fato, tenham acesso aos direitos assegurados. Vamos adiante ali, porque aqui, na sequência, como eu falei dos PowerPoints, os internautas que nos acompanham, não sei se eles têm acesso, mas, de qualquer forma, nós vamos relacionando uma série de princípios que a nova lei de migrações, repito, é a Lei 13.445, contempla, e que, de fato, está vigente no nosso país, não obstante as tantas dificuldades que vivemos para garantir e para ter a aplicabilidade integral desses princípios. Podem seguir aqui da mesma forma, são um aspecto, eu paro um pouquinho aqui para dizer o seguinte, por que a nossa lei de migrações também é apreciada? A lei de migrações atual contempla muitos aspectos que nunca foram contemplados ou estavam minimamente contemplados em legislações anteriores. E ali eu cito, por exemplo, aqui podem ler, contempla aspectos importantes. O da apatridia. O Brasil nunca tinha tido nenhuma legislação que falava sobre os apátridas. Os apátridas são pessoas que não têm pátria. Talvez possa soar até estranho. Como alguém não tem pátria? Existem aproximadamente no mundo 10 milhões de pessoas que não têm pátria. Quando vão escrever a nacionalidade, como nós escrevemos brasileiro, eles escrevem apátrida. Ou seja, não tem nenhuma pátria. E isso tem uma série de consequências na vida das pessoas. E existem pessoas que não têm pátria, são os apátridas. A nossa lei contempla agora esse tema, e graças a esse item que fala da apatridia, só para dar um exemplo, 2 jovens, recentemente, receberam, aqui no Brasil, jovens, uma está com 23, outra acho que 25 anos, são 2 irmãs, receberam, pela primeira vez na vida delas, já com mais de 20 anos, uma pátria, que foi o Brasil. Elas são jovens, filhas de sírios, que nasceram fora da Síria, que não conseguiram a nacionalidade síria, não conseguiram a nacionalidade do país onde nasceram, giraram pelo mundo de um lado a outro e nunca tinham conseguido ter a satisfação de dizer, eu sou, sei lá, síria, ou eu sou libanesa, ou eu sou, não sei o quê, ou eu sou brasileira. Depois de 25 anos de idade, é que elas hoje celebram muito festivamente. Saiu muito na imprensa, uma se chama Maha Mamo, ela está fazendo uma campanha imensa pelo mundo contra a apatridia agora. Então, só para dizer que a apatridia é um tema muito importante que a nossa legislação nova também contempla. Fala do tráfico de pessoas. Existe uma lei própria sobre esse tema, mas contempla algumas possibilidades, a possibilidade das pessoas vítimas de tráfico de pessoas terem a regularização migratória no país. Fala da reunião familiar. Antes, sempre tivemos a reunião familiar regulada por uma resolução do Conselho Nacional de Imigração, mas a lei não contemplava. Agora a lei contempla integralmente a questão da reunião familiar. Trata um capítulo sobre os brasileiros que emigraram, que estão imigrados. E ali, eu aproveito para fazer um parênteses agora para comentar um aspecto. Nós temos em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, alguns já falam em 3 milhões, de brasileiros e brasileiras fora do país. A nossa legislação
de Migrações nunca tinha tratado sobre esse tema. Agora tem um capítulo, não muito extenso, mas tem, que trata sobre a imigração de brasileiros e os direitos que o Brasil tenta ou quer proteger. E o parênteses que eu estou fazendo é para dizer o seguinte: se nós temos esse tanto de brasileiros e brasileiras fora do país, lembremos que aqui nós temos apenas, segundo registros oficiais ativos, 1.300.000 imigrantes. Ou seja, o Brasil tem muito menos imigrantes, incluídos ali também os refugiados, do que tem brasileiros e brasileiras no exterior. E nós, às vezes, a imprensa faz um alarde por causa de um fluxo migratório que não pode nos assustar. Não pode ser um problema, não pode ser tratado como um problema. A migração, eu não canso de repetir, é muito mais uma oportunidade do que um problema. É uma oportunidade que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque nós nos tornamos ricos graças à imigração. Nós nos tornamos ricos em cultura, em intercâmbio, em relações. Se eu fosse perguntar aqui para toda essa plateia, então, os caros e caras internautas também, de qual descendência, digamos, procedemos, nós encontraríamos uma diversidade muito grande. Eu gosto sempre de destacar isso. Eu sou descendente de italianos. O meu sotaque já mostra bem para vocês, né? Eu sou descendente de italianos. Meus bisavós vieram da Itália. Meus bisavós não vieram ao Brasil porque o Brasil oferecia vantagem, porque o Brasil era bom, porque o Brasil prometia. Vieram numa época em que tiveram que viver na floresta, acender o fogo para os animais não os devorarem, mas eles vieram por causa da fome que estava praticamente matando o norte da Itália na época. Então, eles vieram por necessidade. Mas nós, nem eu, e muitos, quem de nós maldiz essa migração porque hoje nós existimos aqui? Nós somos orgulhosos da nossa diversidade, da nossa riqueza procedente de vários grupos migratórios das grandes migrações do passado. E outra coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que não esperemos 50 anos ou 150 anos para erguer monumentos de homenagem aos migrantes do passado. Isso se faz. Lá na minha cidade, em Caxias do Sul, tem um monumento imenso de homenagem aos imigrantes. Mas, na época em que eles existiam, pobres coitados. Então, acho que o maior monumento que nós podemos erguer é agora, acolhendo o imigrante. Este é o verdadeiro monumento humano de homenagem e de acolhida que nós podemos erguer quando a migração acontece. E Deus queira que no futuro se recorde através de monumentos a satisfação de que nós acolhemos bem aos migrantes que vieram do Haiti, da Venezuela, de Gana, do Senegal, de Angola, do Congo, do Paraguai, seja lá de onde for. Queira Deus que os monumentos futuros sejam para recordar a boa acolhida, o monumento humano que nós, em nosso tempo, erguemos em favor desses migrantes. Então, fiz um pouco de divagação para situar que a imigração no Brasil atualmente, nós temos em torno de 0,4% da nossa população, 0,4%, formada por imigrantes atualmente. Em outros países, é 10%, é 12%, é 4%, é 5%, é 15%. Somos um dos países com mais baixo índice de imigração em relação à população do país. Portanto, não nos preocupemos
e não entremos na conversa de alardes, de invasão, de impossibilidade, de algo assim. Não, temos capacidade, temos possibilidade, e a migração é uma riqueza, é uma oportunidade. Enfim, vários aspectos que a nossa legislação contempla. Também fala de uma certa participação dos imigrantes, coisa que a lei anterior proibia terminantemente. O que a lei não fala, e já faço questão de comentar, é sobre o direito de voto. Por quê? Porque para poder tratar o direito de voto, há que mudar a Constituição. A nossa Constituição estabelece claramente que pode ser eleitor e ser eleito brasileiros naturalizados, natos ou naturalizados. Não contempla a possibilidade de voto de imigrantes, não importa o tempo em que moram no país. Então, para que uma lei, no caso a lei de imigrações, pudesse tratar do direito de voto, tinha que necessariamente antes mudar a Constituição, e esperamos que cheguemos lá algum dia. Então, não fala do direito de voto e de ser votado nas eleições, enfim, do país. Pode seguir, por favor. Aqui vamos sempre analisando aspectos os mais variados da lei. Um aspecto também que a nova lei contempla e que não se tratava anteriormente é o das crianças desacompanhadas ou separadas. Era um tema que nós não tínhamos nenhum instrumento legal em nosso país que tratasse desse tema. Criança desacompanhada é aquela que chega ao país ou é encontrada no país sem nenhum adulto responsável por ela. Lembremos que crianças aqui entende-se até 18 anos no próprio conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, portanto, a questão da criança desacompanhada, essa que estaria sozinha, ou separada, é aquela que está acompanhada de alguém, mas que não é seu responsável legal, nem pai, nem mãe, nem o responsável legal. Não tínhamos nenhuma legislação. E, por incrível que pareça, vocês podem dizer, mas aparecem crianças assim? Sim. Nós mesmos atendemos vários adolescentes que chegam ao país menores de 18 anos, desacompanhados, sozinhos, e é uma situação muito delicada que a gente precisa olhar com muito carinho, porque essas pessoas ficam à margem praticamente de tudo, se não houver uma legislação que contempla essa situação. Hoje a legislação contempla, e além disso há uma resolução que já dá uma solução bastante razoável em relação a estas crianças. Pode passar, por favor. Aqui agora eu estaria fazendo uma menção, nesse slide que está presente, ao decreto que regulamenta a lei. Por quê? Porque o decreto regulamentador da Lei de Imigrações, ele é já bastante restritivo. Um dos pontos que nós criticávamos quando estávamos discutindo a lei era esse, que havia muitos pontos que ele dizia assim, fica para a regulamentação posterior. Isso, às vezes, é um perigo, porque deixa muita margem a que a regulamentação possa ser muito restritiva, etc. Mas foi assim. Então, o decreto de regulamentação da lei, ele, de fato, traz muitos aspectos que ficam mais difíceis, porque começa a detalhar a lei, começa a colocar condições e, às vezes, torna difícil aplicar aquilo que eu dizia desde o início. Às vezes, a lei é muito boa, mas, quando vamos olhar tudo que vem depois, regulando aquela lei, acabamos nos deparando com dificuldades. Então, é importante saber que o decreto 9.199 é o decreto que, de fato, torna mais prática a aplicabilidade da lei, prática no sentido de detalhar, mas não necessariamente mais fácil. Muitos pontos são mais restritivos, mais fechados, e aí vem criando dificuldades. E eu não vou comentá-lo, porque seria muito tempo e não me cabe tempo para isso. Pode passar, por favor? Um aspecto que a nova lei também traz, isso é muito importante, é que é sobre o pagamento de taxas. Sempre, para qualquer procedimento, há que pagar. Há taxas a pagar. A nova lei de imigrações prevê o seguinte, que a pessoa que não tem condições de pagar as taxas, dentro de certos critérios, ela pode, pura e simplesmente, declarar que não tem condições e não vai pagar. Pode, talvez, parecer algo assim, muito secundário,
nós que há muito tempo, e tantos de vocês que já ouviram migrantes ou que atendem imigrantes, sabem o quanto é difícil. Muitas vezes, muitos imigrantes acabam ficando em situação irregular, sem fazer seus documentos. Por quê? Porque não têm condições de pagar a taxa que corresponde àquele documento. Então, pela nova lei, existe a possibilidade de não pagar as taxas, desde que esteja dentro de certos critérios e declare que não tem condições. Isso é importante. Tenho 2 minutos. Eu queria concluir aqui essa primeira parte, que é sobre a lei de migrações e o decreto de regulamentação. Podem ver aqui no próximo slide que está posto, que também fala do decreto 9.199. Como eu falei, não tenho qualquer pretensão de que vocês saiam daqui lembrando nem número de lei, nem de decreto. Mas é importante saber que, se alguém quiser aprofundar, esses indicativos são úteis para aprofundar a temática. E aqui são detalhes que o decreto regulamentador traz. Pode passar, então. Aqui, novamente, vejam, por exemplo, só como exemplo, os haitianos são tratados com o visto de acolhida humanitária. O único país que, depois da nova lei, o Brasil já regulamentou como pessoas com direito à acolhida humanitária, que está prevista na nova lei, antes não existia, é o Haiti. Então, hoje, só podem pedir visto por acolhida humanitária com este nome. Outros vistos estão livres. Mas só podem pedir visto por acolhida humanitária para vir ao Brasil os haitianos. Por quê? Porque a lei remete esse assunto a 4 ministérios para regulamentarem. Esses 4 ministérios se reuniram e regulamentaram que hoje o Brasil reconhece como um país que precisa de acolhida humanitária em nosso país, o Haiti e os haitianos. Portanto, só para eles é aplicável hoje, fique claro, pode amanhã mudar, queira Deus que mude, que se amplie, mas hoje os haitianos podem. Porém, ao mesmo tempo, vemos aqui essa lista de documentos que eles têm que providenciar. Só para termos uma ideia de que, às vezes, o princípio é bom, o acesso fica um pouco mais complexo, ou às vezes bastante difícil, quando os mecanismos são muito exigentes. E por isso vem novamente o desafio para todos nós, agentes humanitários, trabalharmos para poder avançar para que os mecanismos de acesso à legislação sejam mais facilitados e sejam mais viáveis para que os imigrantes, os refugiados, possam efetivamente desfrutar e ter acesso àqueles dispositivos legais que a legislação assegura. Penso que o próximo ponto, pode passar para ver, aí novamente sobre os haitianos, e passo o seguinte, 2, aqui então iniciaríamos um pouco a questão dos refugiados. Como parece que meu tempo antes do intervalo terminou, eu interrompo aqui e depois seguimos falando alguma coisa sobre os refugiados especificamente. Então nós vamos, aproveitando, quem quiser utilizar o banheiro, fique à vontade, né? Nossos internautas vão ver lá uma programação também, um vídeo nosso. Não, os internautas vão ver as propagandas, o chamado para amanhã. Os internautas vêem a chamada para amanhã, né? Aí nós vemos aqui também um pouco a gente mesmo. Gente, a gente vai cantar 2 músicas agora do nosso amigo Chico Israel, que está em tratamento aí, bonitinho, lindo. E vamos lá. Um beijo, Chico, coisa linda. Beijo, Chico. Qual é o número, Verônica? Número 134. Repita. 134, resistência. Existindo caminhos de dramas e horror, e acender uma chama de luz e calor, e nascer para a vida, e fazendo o amor,
renascer para a vida, refazendo o amor, refletindo a luz, teus olhares febris, revelar teus azuis e as estrelas sutis, renascer as crianças no ventre das mães, reviver com fartura de vinhos e pães. Aleluia, 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 aleluia. Resistir no caminho de dramas e horror, reacender uma chama de luz e calor, reagir das torturas, da morte e dor, renascer para a vida, refazendo amor. refletindo a luz dos olhares febris, Revelar seus azuis e as estrelas sutis, renascer das crianças do ventre das mães, reviver com fartura de vinho e de pães. Aleluia, 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 aleluia. Ali na mesma página, ou na anterior, né? Volta uma página no 131. Agora é hora. E vamos levantar, gente. Quem tá aí? Pra gente dar uma dançadinha. Vamos aí? Vamos acordar. Mexer o corpo. E palminha pode. Sou criança e quero ter motivos pra dormir tranquilo, sonhar e acordar. Sentir que a vida é uma brincadeira, e quanto mais se brinca, mais se quer brincar. Jogo de bola, pipa amarelinha, picolé, pipoca, balas pra chupar. Pular a corda, roda, cirandinha, capoeira e festa, eu quero ver rolar. Pular a corda, roda, cirandinha, capoeira e festa, eu quero ver rolar. Agora é hora, é nossa hora de fazer história. Agora é hora, é nossa hora de fazer valer. Nós queremos ocupar as praças e fazer das praças lugar de prazer. Nós queremos que a nossa cidade seja um bom lugar pra gente viver. Agora é hora, é nossa hora de fazer história. Agora é hora, é nossa hora de fazer valer. Nós queremos ocupar as praças e fazer das praças lugar de prazer. Nós queremos que a nossa cidade seja um bom lugar pra gente viver. Vai! Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver todos meus direitos pularem das folhas daquele papel, tornarem vida, se tornarem eixos, gerando energia pra esse carrossel. Eu quero ver adulto e criança sem acanhamento, provando do mel. Eu quero ruas
praças enfeitadas para celebrar aqui na terra o céu. Eu quero ruas, praças enfeitadas para celebrar aqui na terra o céu. Agora é hora, é nossa hora de fazer história. Agora é hora, é nossa hora de fazer valer. Nós queremos ocupar as praças e fazer das praças lugar de prazer. Nós queremos que a nossa cidade seja um bom lugar pra gente viver. Agora é hora, é nossa hora de fazer história. Agora é hora, é nossa hora de fazer valer. Nós queremos ocupar as praças e fazer das praças lugar de prazer. Nós queremos que a nossa cidade seja um bom lugar pra gente Agora viver. você, quero ver! Eu quero ver! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! E vocês? Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver. Uhul! Gente, olha, atenção. Tem uma coisa muito interessante que vai acontecer aqui amanhã.